Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, sou jornalista, escritor, professor de inglês e português e eu estou aqui mais uma vez nesse meu canal pessoal no YouTube para falar sobre um determinado livro que eu escrevi e eu postei um vídeo que eu gravei da minha cozinha aqui na playlist sobre esse livro, que é o livro História da Congregação Cristã. Vocês podem ver na sequência, né? E esse aqui ele vai para também uma outra série, né? Uma outra playlist ali das divisões dos assuntos no YouTube, que também é sobre esse outro livro que eu escrevi. Esse aqui é um romance, né? O que nós chamamos de autoficção, mas é um romance. Autoficção é quando há uma mistura assim, com a vida pessoal do autor, enfim, tem toda uma descrição de um gênero, né, que não quero falar aqui agora, senão o vídeo vai ficar muito longo. E o título é Jamais Serás um Dimas Drauman. E esse livro faz parte também da minha dissertação de mestrado, que por sinal eu ia hoje me dedicar totalmente a ela. Eu tinha decidido não gravar hoje vídeo, porém eu resolvi, diante de tudo que eu ouvi, de tudo que aconteceu em relação ao outro vídeo postado sobre o outro livro, eu resolvi gravar esse vídeo e deixar, pelo menos por hora, a redação da minha dissertação, que eu estou finalizando, né? Eu tenho que defender até março e eu tenho que fazer correções, né? É um trabalho meio melindroso, assim, me dedicar a isso hoje. E por conta, né, do tudo que aconteceu nesses dias, eu resolvi gravar esse vídeo novamente e também postar aqui na playlist desse outro livro que eu escrevi, que é a História da Congregação Cristã, do surgimento na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então é o seguinte, o que aconteceu? Eu postei um vídeo sobre esse livro, que é um livro histórico, né, sobre a congregação cristã. O subtítulo já diz tudo: do surgimento na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. O título já diz que é um livro histórico. Por que eu afirmo isso? Porque poderia, por conta de ser uma igreja, ser um livro doutrinal, digamos, mas o título já levaria a isso. Coisa que não é, você vê, né? História, já é um livro histórico. Por que eu digo isso? Eu fico até meio com receio, ainda mais quando eu posto assim em duas playlists diferentes, mas o meu canal aqui é um canal aberto, eu faço várias outras coisas, inclusive tem vídeos da minha vida pessoal, com meus filhos, enfim, algumas reportagens que eu fiz, enfim, vocês darem uma olhada na playlist, vai ver que é bem amplo. Então eu vou tentar usar uma linguagem mais geral, assim, para aqueles que acontecer de assistir esse vídeo, eles talvez, caso eles continuem vendo, eles entenderem um pouco o que se passou. Então é o seguinte, eu fiquei surpreso, embora eu já soubesse, o quanto, assim, os membros da congregação cristã não conhecem a sua história. Então, assim, para você que é de fora, pode ficar surpreso com o que eu vou dizer, as críticas que eu recebi, que eu venho recebendo, eu vou explicar algo que eu venho explicando sempre. É uma igreja que ela não se envolve com política, com comércio, com teologia, não há livros de teológico, assim, literatura teológica de forma nenhuma. Nós só lemos a Bíblia. Eu digo nós porque eu faço parte dessa igreja. Então, quando essas pessoas que me atacaram de uma forma assim,
eu já estava acostumado com isso, só que eu fiquei surpreso porque no vídeo anterior eu digo que isso não vinha acontecendo e eu desconfiava que era porque eu estou gravando mais vídeos do que escrevendo, porque eu linko na minha fanpage sobre esse livro aqui e também nos grupos de membros da igreja. Então eu disse assim, naquele vídeo que eu achava que eles não assistiam vídeo, porque as críticas tinham parado, né? Eu não estou mais postando foto e texto e linkando, era vídeo. Aí eu não sei, na verdade eu acho que eu desconfio, porque assim, eu não fiz capa para aquele vídeo e foi congelado, as opções que o YouTube me deu na hora que eu postei, foi uma eu segurando o livro, eu falando. Eu acho que é isso, que choque, entendeu? Porque começou uns ataques assim, e é aí que eu quero chegar, no gancho, digamos, dessa postagem. E eu vi o quanto, assim, eles desconhecem, isso eu já sabia, mas a gente sempre fica surpreso com o desconhecimento em vários aspectos, né? Um primeiro comentário foi assim, né, de uma membro da igreja, uma mulher, uma senhora, né, toda cabelo grisalho, como o meu, né? Um coque, mas você vê que é mais velha. Ainda tem coragem de mostrar a cara. Por mais que a gente já sabe que você está se expondo, né? Bom seria que eu não precisasse divulgar nesses grupos. Eu não gosto de discussões dos grupos, sinceramente. Eu só divulgo esse livro porque eu queria mesmo que esse público soubesse da história. E soubesse da história através de uma fonte segura, né? Não somente porque eu sou membro da igreja, mas também porque eu pesquisei. É um livro que eu sou neutro, eu conto a história, né, de um jeito como realmente ela aconteceu. Eu pensei que também poderia ser assim, porque o título que eu dei é mais sobre o livro História da Congregação Cristã, né? Aí eu coloquei a história, né, a pesquisa, alguma coisa assim, e críticas, só que críticas ao livro. Eu não sei se a pessoa também achou que era crítica à igreja, aí eu fui lá e mudei, críticas a ele, ao livro. Mas eu não sei se foi a imagem que ficou congelada, o título. No fundo, eu acho que é a ignorância mesmo, né? Até porque eu fiz um teste, veio uma outra, né, mais jovem, daí eu falei, você assistiu o vídeo? Não, então não assistiu. E ó, critica, né? Mas dá para ser analisado de várias formas essas críticas, porque eu entendo assim, que é um zelo, né? Poxa, né, uma igreja que não se envolve com comércio, não há dízimo, ninguém tem salário, nós não temos assim, um título de pastor e daí recebe salário. Ninguém recebe salário. Para nós, o único pastor é Jesus Cristo e todo mundo é ovelha, todo mundo é membro, né, desse rebanho de Jesus Cristo e não há comércio. Não há comércio assim, que a igreja se envolve oficialmente, ela não se envolve com política, com nada. Eu acho assim esplêndido isso e concordo plenamente. Não tem publicação, não tem um veículo, né, assim, oficial e tal. A única coisa que tem é o site, né, mas ali é só as circulares, enfim, né. É uma coisa bem assim, interessante e eu concordo. Por isso até que eu estou nessa igreja, até, porque para mim é assim que deve ser. Só que assim, eu sou jornalista, eu sou escritor e isso aqui é fruto do meu trabalho. Poderia ser, no nosso meio, então, o comércio de irmãos para irmãos. Isso existe, aqueles que fazem capas para as Bíblias ou para os inários, né? Na nossa igreja, as irmãs, né, as mulheres usam véu, tem o véu oferecido pela igreja, que também é pago. Tudo que a igreja oferece é pago. A Bíblia, os inários, só que é preço de custo. Né? Agora, claro, tem a obra da piedade que distribui gratuitamente para aqueles carentes, mas no geral é pago com preço de custo. Então, se pensarmos por aí, a Bíblia é vendida, né? Você vai numa livraria e vai comprar a Bíblia, quer dizer, não tem que se escandalizar, que é um palavreado que nós usamos por conta que eu escrevi um livro, né? Mas retomando ali, é o meu trabalho material. Eu escrevi esse livro
estou escrevendo outros, publiquei capítulos de livro, enfim, eu sou jornalista e eu vivo da minha produção intelectual. E eu pensei, por que não resgatar essa história da igreja que está sendo perdida? Ninguém sabe, eu ouso dizer que quase ninguém. Por quê? Quando eu me converti em 94, eu comecei a pesquisar e perguntar. Ninguém sabia nada. Até durante aí esse dia, foi no final de semana, assim, eu só respondendo, interagindo, porque tem hora que dá vontade de desaparecer e não interagir. Até porque eu sou meio sarcástico. E tem hora que dá vontade de usar o sarcasmo nas respostas. E um pouco que eu, não sarcasmo, mas às vezes eu fui assim, porque essa pessoa, uma das que me atacou, que deles coloca assim, só leia a Bíblia é o suficiente, eles acham que é doutrina. Essa pessoa escreveu Bíblia com letra minúscula. Aí eu falei, olha, é história, não é doutrina, e Bíblia é com letra maiúscula. Porque assim, você vai ficando irritado. Logo uma outra pessoa ficou do lado desse que me atacou e disse assim, não corrija erros ortográficos, enfim, mais pedradas, digamos. Aí eu fui bem, né, ali, daí fui até, ela falou, não, que eu vi que ela foi simpática a minha atitude. Aí teve um outro que também falou, para trás, Satanás, porque eu escrevi um livro. Não ouvir o vídeo, não ler, não prestar atenção, não entende que a história, a nossa história. Aí com esse eu expliquei, daí eu vi que ele retirou a mensagem. Então eu creio muito nisso, de você trabalhar, porque eu também sou professor, trabalhar a mente das pessoas para ir acabando com a ignorância. Ele é vendido? É. Na livraria é mais caro, eu compro em lote e vendo mais barato. Mas eu não posso fazer caridade porque é o meu trabalho. Para a África eu tenho mandado gratuitamente pelos irmãos africanos que pedem, eu sei como é a realidade na África. Aí eu envio gratuitamente para eles. Agora aqui no Brasil não tem como. Tem livraria que parcela em 12 vezes. Né? E assim, se não quiser saber, não tem, né? Não precisa. Tem gente que entra em contato comigo e fala, principalmente quem está analisando, se convertendo, né? O que nós chamamos de testemunhados, aqueles que estão observando a nossa doutrina, que realmente ela é muito diferente de tudo que você já viu. Aí eu digo para essas pessoas, olha, não precisa comprar meu livro, leia a Bíblia. Agora, se você quiser saber a história, compra, mas não confunda a sua conversão. Isso aqui não é necessário. Inclusive, eu digo aqui no prefácio, vou ver se eu acho aqui, que quando eu resolvi escrever esse livro, eu pensei bastante. Pensei, por isso que eu não tenho vergonha de mostrar minha cara. Eu pensei, eu sabia que isso ia acontecer. Então, faz parte. Eu tenho que falar isso aí. Eu não vou procurar aqui, porque senão vai demorar. Mas eu digo assim, que não precisa. Esse livro ele é inútil. A cultura, na verdade, é inútil. O conhecimento, muitas vezes, é inútil. A literatura é inútil. Isso é verdade. Só que assim, vai de você fazer um balanço. Né? Ali para a conversão realmente não teria uma utilidade. Você vai continuar ganhando a sua vida conforme a sua profissão e frequentando a igreja, servindo a Deus nessa doutrina e não vai precisar saber. Só que como eu trabalho com conhecimento, aí para mim, quando eu digo que é inútil, é pensando sobre a perspectiva do lado de lá. Mas da minha parte eu diria assim, que tem uma grande valia. Assim. Porque é interessante você conhecer essa história, até porque fora do nosso meio, essa história é distorcida e muitos do nosso meio caem nas histórias contadas por youtubers, que eu já postei um vídeo aqui, que eles não conhecem a história e eles vendem uma história irreal, feita por aqueles que combatem a congregação, e eles ganham terreno porque os membros não conhecem a sua própria história. E eles pegam como verdade.
Então, olha só a complexidade da coisa. Né, combatem um livro, né, alguns, não são todos, uma grande porção assim entra em contato comigo e me defendem também nas redes e nos grupos, e de uma forma bem assim sábia, que você vê que por essa parte assim, também, né, o que eu fiz foi muito válido. Né, até teve um que escreveu, a gente tem história do Brasil, história das Américas, história disso, daquilo, por que não ter a história da nossa igreja, né? E as fontes, assim, são bem amplas. Eu entrevistei os pioneiros nos Estados Unidos, eu morei 5 anos lá pesquisando, né? E quando eu lancei esse livro, houve um confronto com esses que deturpam a história. Eles vão aparecer aqui com as suas aulinhas, os seus textinhos, né, dizendo que a missão deles é esclarecer e combater, né? A mim que escreveu o livro, a história, enfim, né? Tem hora que eu deixo, quando as postagens aqui, quando não falto muito com a educação, eu deixo, porque eu também, como jornalista, eu creio na liberdade de expressão. Se não vem com agressão, que tem hora que eles agridem, eu deleto, né? Se vem com educação, eu deixo. Porém, é um alerta para aqueles que querem saber história, que separam doutrina de história. Leia esse livro, aí você vai entender. Ele está na 2ª edição, né? É muito explicado, porque na questão da nomenclatura, eles distorcem, eles não entendem uma série de aspectos em relação à nomenclatura da congregação cristã, que se chamou Assembleia Cristã antes, que houve uma divisão só em Chicago, né? E outras partes do país continuaram chamando Assembleia Cristã e Unidas. Depois, aqui nos anos 80, houve uma reunificação das igrejas e o nome Congregação Cristã foi adotado mundialmente. E eles não entendem isso, e também na questão do Lídio Franciscon, assim, teve um que entrou em contato comigo, eu não sei se é membro da igreja, aqui no YouTube, direto, falando, mas o Franciscão não nasceu na presbiteriana, e um monte de coisas que eu já vi os próprios anciães falando a história de um jeito que não foi daquele jeito. Então começa pelos anciães, alguns que não sabem essa história. Eu falei, não, ele era católico, não praticante, assim. Daí ele falou, mas de onde você tirou isso? Eu falei, numa biografia que foi escrita pelo um italiano. Provavelmente ainda, porque não tem assim 100%, mas presbiteriano ele nunca foi. E essa igreja presbiteriana que surgiu ali em Chicago, na colônia italiana, ela não era assim de fato presbiteriana, ela era mais valdense. A igreja valdense mandou um pastor profissional para cuidar daquelas ovelhas. Eu disse isso para ele, eu vi que ele parou, eu não sei o que ele pensou. Então assim, são muitos detalhes que as pessoas não sabem. Esses que atacam, que ficam chocados, então, eles estão presos ali, sabe, numa ignorância tremenda, né, historicamente falando. Eu até entendo o zelo ali, como eu falei, porque uma igreja que não se envolve com isso, você vê ali uma pessoa assim, segurando um livro, mas espera aí, vamos nos inteirar das coisas, entendeu? Poderia ser outro produto, poderia ser uma irmã fazendo uma propaganda do véu, né? Eu vou dizer assim algo, né? Por exemplo, tem uns canais aí no YouTube que eles falam as coisas, depois tem propaganda dos membros da igreja, com moda evangélica, com coisas assim. Eu achei engraçado, mas não fiquei atacando. Guardei para mim, tem isso também, guarda para você. Eu achei engraçado ali porque, assim, falou do Apocalipse, um monte de coisa, e daí fez um gancho com a propaganda. Ó, fica até o final do vídeo, porque, assim, por mais que estamos prestes ou já vivendo o Apocalipse, não é motivo para a irmã não estar arrumada e daí linkou com a propaganda da loja. Esse tipo de coisa, sinceramente, eu não concordo. Eu achei assim, muito até cômico ali, sabe? Eu não leio assim literatura teológica, a não ser assim sociologia ligada à Bíblia, ou antropologia, ou arqueologia, ou às vezes linguística, né? Mas aquela pessoa que escreve algo assim para acrescentar,
a Bíblia, porque a própria Bíblia já diz que não precisa ser nada acrescentado, eu não preciso fazer uma interpretação do que é um pecado de morte, sei lá, o que é isso, o que é aquilo, o que é a conversão, se o batismo salva, se não salva. Não precisa disso. Leia a Bíblia, e é o que eu digo para aqueles que vêm até mim. Agora, isso aqui é história. Quando eu falo de doutrina, é simplesmente para explicar como essa doutrina foi crescendo, que ela não veio pronta assim nesses últimos anos, esse último século. Ela foi sendo construída, o próprio Luís de Francisco mudou muito a forma dele de pensar, e eu digo aqui no texto, na contracapa. E essa igreja aqui, a Congregazione Cristiana, é uma igreja do Canadá, então você vê assim que esse nome ele foi usado há muito tempo e sempre Luís de Francisco esteve em contato com o Brasil. Eu vou começar também a publicar aqui as cartas que ele escreveu até poucos dias antes de morrer e mostra o quanto ele estava em união, o quanto sim a igreja dele, a congregação cristã. As assembleias cristãs esparramadas pelo mundo, principalmente na Argentina, que não se uniu à congregação cristã, elas estão fora dessa reunificação, a mesma fé e doutrina. É outra fé, é outra doutrina. Teve participação do Franciscão? Teve, claro que teve, mas não pode ser dito, essa é a igreja dele, ele fundou a Assembleia Cristã. Isso aí é errôneo. Eu já tentei, como pesquisador, como assim, tentar entender esse lado e dar a parte verdadeira desse discurso, mas não há verdade a não ser querer combater. Não há. Realmente assim é algo errôneo e eles não têm prova, eles não têm documento, não tem documento que prova. Eles só falam, é só especulação. Não existe documentos como os que eu coloquei aqui, né? E as cartas. As cartas eu não publiquei aqui, talvez numa futura edição eu até publique algumas cartas assim, para que isso aqui fique bem esclarecido, a questão do quanto a congregação cristã no Brasil é sim a igreja, a doutrina que Luís de Francisco trouxe como missionário quando ele veio ao Brasil, né? Então por hoje é só, né? Novamente, aqueles que querem conhecer a história, é este que é o livro que vocês devem ler, né? História da Congregação Cristã, do surgimento na colônia italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. E antes de me criticar e me agredir, assista o vídeo. E caso você não concorde, eu aconselho você a não vir com ofensas. Fica muito feio, sabe? Fica muito feio. E se eu estou aqui, novamente, mostrando o meu rosto, é porque eu tenho orgulho. E dou graças a Deus por ter tido a oportunidade de escrever esse livro. E não combato um livro. É um livro histórico, ele tem o seu valor, né? Se você pensa diferente, guarda para si. Sem ofensas, tá bom? Nos vemos na próxima. Fiquemos todos na paz de Deus.